Fala pessoal, beleza? Professor Romão, e como é que vocês vão? Tão bom? Então, beleza, vamos lá. Nós vamos começar a falar agora um tema inédito. Nós vamos falar sobre Roma. Roma. Vamos lá. Da fundação até a República, este capítulo, e depois Império, tá? E depois, aí são 3 capítulos sobre Roma. Ainda nós vamos falar sobre arte, mitologia, literatura e assim por diante, tá? Mas onde surge Roma? Na Península Itálica. O que é a Península Itálica? Como nós já vimos, península é uma região protuberante, né, que acaba saindo do continente, que se projeta em direção ao mar, é cercado na sua grande parte por mar, só que tem uma pequena ligação com o continente, como nós podemos ver aqui, ó. Essa é a Península Itálica, então a sua grande maioria está cercada pelo mar e tem uma ligação aqui ao continente. Se fosse totalmente cercado, seria uma ilha, como a Ilha da Sardenha, a região da Sicília, né, que são totalmente cercados por água. No caso aqui, é chamado de península porque ela se projeta, é uma faixa de terra que se projeta ao oceano e tem a sua maior parte cercada pelo mar, beleza? Voltando lá então. Então, a fundação de Roma, né? Nós vamos ver sobre fundação de Roma e no próximo capítulo a fundação de Roma, né? Brincadeirinha aí. Vamos lá. Península Itálica, né? Então vai surgir esse povoado a partir do século 8 a.C., quase 1000 anos antes de Cristo, e vai ser fundado na região da Península e será chamado de Roma. Nós vamos ver os povos que vão habitar lá, né? Que vão começar essa habitação, não vai ser apenas um, vai ter um específico que vai fundar Roma, mas depois vai haver uma mistura ali entre eles. E daí em diante eles vão somente aumentando até chegar ao vasto império que vai dominar a Península Itálica, parte do norte da Europa, quase chegando ao norte da África, Ásia, né, se tornar um império muito maior do que o macedônio que nós já estudamos. E a fundação, segundo vestígios arqueológicos, foi fundada pelos latinos, daí a língua chamada latim, certo? Por isso, a língua latim. Localizada na Península Itálica, e quais, né, e por que são chamados chamado hoje de Itália ou Península Itálica? Porque os povos que ali habitavam eram chamados de italiotas. E dos italiotas tinham vários grupos, né? Os latinos, que foram os que fundaram Roma a princípio, daí a língua latim, os sabinos, os úmbrios, os sanitas. Mas também, todavia, porém, entretanto, existiam outros povos também que vieram de uma região próxima, indo-europeu, que são os etruscos, mas temos os cartagineses e os gregos que vieram de outra direção, beleza? Os etruscos é que vai causar, ou quando eles dominam os latinos, é que vai causar o grande ápice de desenvolvimento dos romanos, tá? Povos que formaram os romanos. Que povos são esses? Nós acabamos de falar sobre esse. Vamos voltar isso daí para grifar bem, porque cai na prova. Grupo dos italiotas, que se instalarão na região central, a gente já vai ver o mapa, formado por latinos, sabinos, úmbrios e sanitas. Depois vai vir os etruscos, que vão se localizar no noroeste, na região norte mais a oeste. Os cartagineses, que vão ocupar as ilhas da Sicília e da Sardenha, o norte da África, e os gregos na região chamada Magna Grécia, que são diversas pequenas colônias que serviam os gregos nesse momento. Certo? Tudo isso por volta de 800 a.C.
tá? E aqui tem um mapa onde nós podemos ver aí, então. Aqui as tribos latinas, né, em rosa, em verde claro, os úmbrios sabélicas, os ilíricas, né, que vem de Ilírio, os etruscos, mais ao centro, perto de Roma, os cartagineses nas ilhas da Sardenha e no norte da África, né, em Cartago, onde justamente eles estão, e os gregos nas ilhas e no sul, aí na ponta da bota, né? Bom, analisando esse mapa, eu peço para vocês fazerem agora, tá? O exercício Organize as Ideias, tá? Da página 27. Vamos pedir aí para o colega, nosso amigo que gentilmente está nos ajudando aqui, para uma pausa aí de 10, vai depender de vocês aí, de 10 a 15 minutos para fazer os exercícios da página 27, 1 e 2 na apostila, beleza? Então só dá uma pausa e daqui a pouco a gente volta. Voltando aí, então nós temos esses dois exercícios, né? Que grupo ocupava a região onde Roma foi fundada? E lembre-se do que foi estudado sobre os gregos, identifique a região da Península Itálica colonizada por eles e a denominação que receberam. A correção, né? Que grupo ocupava? Os italiotas, mais precisamente os latinos. Né? Só olhar lá no mapa, onde está Roma, e os etruscos logo do lado deles, olha lá. Ó. Roma, latinos, ó, e bem do lado os etruscos, mas são os latinos, então os italiotas. Lembre-se do que foi estudado e identifique a região onde está os gregos. Os gregos colonizaram a Sicília e o sul da Península Itálica, a ponta da bota, né, como eu havia falado para vocês. A colonização grega recebeu o nome de Magna Grécia. Ok? Então é isso. Quem quiser se precisar dar pausa aí, é só pedir que é dado pausa e você copia a resposta, beleza? Continuando. Hipóteses. Tá? Hipóteses são devido principalmente aos recursos arqueológicos. E nós temos duas formas, né? A forma mitológica e a forma histórico-arqueológica. É claro que a real é a histórico-arqueológica e a mitológica nós utilizamos para pensar coisas que são reais. Mas lembrando que existe muito questões abstratas, né? Então vamos lá. A afirmação de que os latinos foram fundadores de Roma, né, devido a vestígios arqueológicos, tá? Levaram os historiadores a levantar algumas hipóteses sobre o motivo que levou os latinos a escolher este local. Justamente junto a isso, nós temos um exercício que nós vamos fazer novamente, tá? É um exercício que justamente fala dessa hipótese, tá? Que é uma hipótese econômica, né? De locomoção, né? Um local que facilita a locomoção e também de proteção, tá? Então, dá uma pausa aí novamente de 10 a 15 minutos e a gente já começa a corrigir, tá bom? Bom, retornando aí, vamos fazer aqui a correção, iniciando pela leitura, interpretando documentos. A arqueologia permite encontrar indícios de ocupação do sítio onde Roma surgiu. Sítio quer dizer local, tá? Sua localização na margem do rio Tibre, ao norte da região denominada Lácio, era favorável, pois era um ponto de cruzamento de várias rotas. Olha aqui, cruzamento de várias rotas, né? O que é importante para o comércio e para a locomoção.
Ela se desenvolveu numa alça formada pelo rio, onde havia a ilha Tiberina, facilitando a travessia. Sendo navegável, o rio permitia a conexão entre a navegação fluvial e marítima, ou seja, com o rio saía no mar Mediterrâneo, o que facilitava as trocas comerciais. Situada próxima à foz do rio Tibre, por ela passava a rota que conduzia ao interior das salinas da costa. E as salinas é o local de sal, também importante para a criação de animais, e que ligava a Etrúria, ao norte, a Campânia do Sul. A Etrúria ao norte e a Campânia ao sul, desculpa. As colinas escarpadas em torno do Vale Pantanoso, então ó, temos colinas escarpadas de um lado com um Vale Pantanoso. Tudo isso auxilia o quê? Na proteção, invasão. Tá? Colinas escarpadas são regiões de difícil acesso. São montes rochosos, né? Que viria a ser o fórum, então que futuramente, né, esse vale seria o fórum da cidade e que facilitavam a defesa das populações que aí se estabeleceram. Motivos econômicos e militares foram, portanto, fundamentais para o desenvolvimento de Roma. Seguramente, as primeiras colinas a serem habitadas foram o Palatino, o Esquilino e o Quirenal. No início do primeiro milênio antes de Cristo, além das tumbas encontradas no Palatino e no Vale do Fórum, foram encontrados vestígios de fundos de cabanas que remontam ao século VIII a.C. Presume-se que essas cabanas fossem semelhantes às reproduzidas em urnas funerárias. Pode-se admitir com certa segurança que os aldeamentos primitivos das colinas romanas eram minúsculos aglomerados de comunidades tribais, escassamente organizados e originalmente independentes. Então, foi encontrado vestígios arqueológicos não apenas de enterramentos, como também de cabanas, certo? E aí vem a pergunta. De acordo com o texto, descreva os fatores que justificam a escolha da margem esquerda do rio Tibre para a fundação da cidade de Roma. Então, um motivo econômico, né? Vamos lá? Tá aqui, ó, justamente em verde, ó. Pois ele, sendo navegável, permitia a conexão entre a navegação fluvial e a marítima. Certo? Então, principalmente esse daqui. Tá? Se quiser dar uma pausa aí, só dá uma pausa, copiem aí o que está em verde aqui. Tá? Pergunta 2. Como a autora descreve as primeiras comunidades humanas que surgiram na região do Lácio? Então, aqui, ó. Lá em amarelo, lá nas últimas linhas. Aldeamentos primitivos nas colinas romanas eram minúsculos aglomerados de comunidades tribais, escassamente organizados e originalmente independentes. Então, é as últimas duas linhas, 3 linhas, né? É a última frase do texto, tá bom? Quiser dar pausa aí, tá em amarelo no final, ok? Continuando. Outras versões. É a versão mitológica, né? A versão mitológica remonta a Troia. Quando Troia foi invadida, vai ter um herói chamado Enéas que foge, né, junto com um monte de outros troianos e sua família, e vai para a região da Península Itálica. E lá, ao lado do rio Tibre, ele funda, próximo do rio Tigre, desculpa, do rio Tibre, ele funda a cidade de Alba Longa. Então, Alba Longa são descendentes de Enéas, tá? Que veio de Troia. Depois, nos seus descendentes, nós vamos ter aqui, né, o governante, tá? Que se chamará, um governante que será Númitor,
e Amúlio. Os dois vão ser governantes porque Amúlio, tá? Númitor começa a governar por herança, né? Então ele é o príncipe que vai governar. Opa. E o seu irmão dá o golpe e toma o trono de Númitor. Então Amúlio começa a governar e, inclusive, ele prende o rei, ok? E expulsa, né, os seus filhos, prende todos, inclusive a filha, né, de Númitor, que vai se tornar uma sacerdotisa de Vesta. O nome dela era Rhea Silvia, tá? E ela torna-se uma sacerdotisa de Vesta. Só que ela se apaixona por um deus, tá? Ela se apaixona por um deus. As sacerdotisas vestais, elas deveriam ser virgens, né? Não poderiam dar o abraço mágico, nem se apaixonar. Mas ela acaba se apaixonando por um deus, né? E aí ela acaba engravidando, né? Como sacerdotisa vestal, Rhea Silvia deveria permanecer virgem por toda a vida, não gerando descendentes que pudessem oferecer perigo ao governo de Amúlio. Então ele deixa ela como sacerdotisa justamente por causa disso. Entretanto, segundo a lenda, como fruto do seu relacionamento com Deus Marte, que é o deus da guerra, Rhea Silvia deu à luz a 2 gêmeos, que é Rômulo e Remo. Amúlio, descobrindo e temendo, manda afogar as crianças, lançando-os no rio Tibre, só que eles não afogam, né? E aí vem aqui a segunda parte, que é justamente outro exercício para vocês, né? Que fala sobre as crianças não vão morrer afogadas, elas vão parar à margem do rio, onde serão encontradas por um pastor, né? Eles vão ser encontradas por Faustulo, né? Que percebendo que as crianças estavam com fome, pega uma loba que tinha parido, né? Estavam com filhotes, e faz ela amamentar as crianças, certo? E depois elas não vão ser criadas pela loba, né? Elas serviu para amamentar as crianças. Faustulo e Larência, sua mulher, vão criar as crianças como fossem delas. E elas já na infância e na adolescência já começam a se distinguir por força e valor. Eles então, né, chegam até Alba Longa e descobrem por seu avô, que Númitor, que estava preso, que são seus descendentes e que seu tio Amúlio havia feito isso. Eles então matam seu tio Amúlio e reconduzem seu avô ao trono de Alba Longa. Dali eles partem e vão para a região onde foram encontrados. De lá, eles pretendem fundar uma nova cidade. Tá? Só que aí começa a haver atrito entre eles. Quem que vai fundar e quem que vai governar? Tá? E aí eles decidem consultar o auspício. O auspício nada mais é do que consultar os deuses, né, as previsões, para ver quem seria esse daí. Eles fazem uma pequena disputa ali, contando aves e tudo mais, depois vocês vão ler aqui. Mas no final das contas eles se romperam, né, e acabaram entrando em conflito. Remo morre em combate com seu irmão, né, no qual também perece o pai, que ficou ao lado de Remo, Faustulo, assassinado por Rômulo. De acordo com a versão mais conhecida, ele morreu por derrisão, ou seja, ele foi quando Rômulo ergueu as muralhas, ele deixou de lado seu pai e ele acabou sofrendo, né, como se fosse uma depressão, né? Foi colocado de lado pelo seu filho e por isso acabou morrendo. Tá? Então quem fundou Roma foi Rômulo, tá bom? E aí eu quero que vocês façam agora, né, exercícios da página 30, questão 1, 2 da apostila, tá? Então, página 30, 1 e 2. Só dá uma pausa aí e a gente já volta. 5 a 10 minutos, tá bom?
Bom, voltando aqui, né, nós temos duas perguntas. Cadê? Opa. Retorne à página de abertura e observe novamente a imagem da escultura da loba capitolina. Relacione essa obra com o texto que vocês leram. E aí depois, numa folha de sulfite, vocês façam aí uma HQ com o restante, né? Porque aqui, ó, nós tivemos uma HQ contando a história no começo. Depois nós temos esse texto contando a continuação, é justamente esse texto que é para vocês fazerem aí a continuação, o desenho da continuação. Podem me enviar pelo e-mail, tá aqui, ó. Professor prof.romal@outlook.com, tá? Podem me enviar por esse e-mail quem quiser, tá bom? E a resposta, vamos lá? A loba capitolina é representada com os gêmeos Rômulo e Remo, os quais, segundo a lenda, conforme o texto, foram encontrados pelo pastor Fausto e que também providenciou uma loba para amamentá-los. Então, é de acordo com o mito da fundação de Roma e que a loba alimentou os gêmeos Rômulo e Remo, que são os fundadores de Roma. Beleza? Precisa dar pausa aí para... Só pedir para dar pausa que já continuamos. Bom, para terminar, mais um exercício. Hoje bastante exercício para vocês, mas a gente já continua na próxima aula, tá? Mais sobre o texto. É mais para vocês percebendo essa diferença entre o mito e a questão histórico-arqueológica, tá bom? Então agora, página 31, rapidinho, conexões. É para vocês colocarem aqui no quadro o que é mito, né, o que é histórico e o que é mito. Então, o que é dos pastores latinos, a explicação e o que é mito, tá? 5 minutinhos aí e a gente já retorna. Bom, voltando agora para a correção, terminando aqui o capítulo, terminando aqui essa parte, na realidade, parte 1. Então nós temos aqui, ó, pastores latinos é uma explicação científica, enquanto ou histórica. Quem colocou histórica, explicação arqueológica, tá tudo correto porque é científico, tá bom? Tá correto, não precisa apagar. Rômulo e Remo, mitológica. Fundadores, pastores latinos, né? Não tem, ou quem colocou italiotas também não está errado, ou os latinos não está errado, né? Rômulo e Remo, então mitológica, Rômulo e Remo. Fatores que contribuíram, fatores econômicos e militares relacionados à localização e ao relevo da cidade. E aqui, os irmãos fundaram a cidade após devolver o trono de Alba Longa a seu avô. Bom, se precisar dar uma pausa para vocês copiarem, é só pedir, tá? E já retorno. Bom, é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos e fui!